Shalom, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Gé, coloca para mim aí, por gentileza, em Daniel 6, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero iniciar te fazendo uma pergunta e me fazendo uma pergunta. Qual é a fragrância que sai das nossas vidas? Qual é a essência que Jesus tem exalado de nós? Se hoje as nossas vidas foram uma fragrância diante de Deus, qual tem sido essa fragrância? O que é que o Senhor tem recebido diante das narinas deles? Glória a Deus. Colocou, Jé, para mim, por favor? Glória a Deus. O Senhor tem falado comigo muito essa semana sobre gerar para morrer. Glória a Deus. Aqui em Daniel 6:1 diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Pode passar, por favor. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Pode passar. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando o povo é levado cativo para a Babilônia, Daniel, ele está no meio desse povo que foi levado cativo. Daniel era um jovem, era um nobre. E ali o rei havia dado uma ordem para levar até o palácio jovens aonde não tinha manchas, jovens que eram inteligentes, jovens que seriam pessoas ensináveis, para que eles ensinassem a cultura do reino, a sua língua, né? Para que servissem o rei. E Daniel, mais os seus 3 amigos, eles entraram em Babilônia e, ao entrar, eles tiveram que tomar uma decisão e fazer uma escolha. A Bíblia diz que havia um manjar que era servido para essas pessoas que iriam se apresentar diante do rei. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, eles escolhem não se contaminar com as iguarias do manjar do rei. Uma vez eu conversando com o pastor Richard falou que o manjar que o rei oferecia, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, os utensílios do templo também foi levado. E o pastor Richard, ele tinha falado que Daniel, ele não quis participar daquele banquete, porque no meio daquele banquete havia também os utensílios do templo, que foram levados cativo para a Babilônia. Daniel sabia aquilo que estava diante dele. E Daniel, ele fez uma escolha. E naquele momento, diante de um povo pagão, idólatra, de um povo que não conhecia o Senhor, Daniel, ele era capaz de exalar um bom perfume às narinas de Deus. E diante da Babilônia, que é o mundo hoje, diante dos nossos lares, dos nossos parentes, dos nossos familiares, que não conhecem o Senhor, que tipo de fragrância você tem exalado? Porque nós sabemos que a Bíblia diz que o pecado subiu às narinas do Senhor como algo ruim. E quando nós vivemos com pecados de estimações, quando nós vivemos escondendo coisas do Senhor, da nossa liderança, é essa a fragrância que nós exalamos diante de Deus. Uma fragrância ruim, uma fragrância que cheira carne, pecado. Só que o Senhor quer que, assim como o aloés, nós possamos ser capazes de ter uma fragrância que exale algo que Deus olhe e diga que é excelente. Que as nossas vidas possam ser capazes de oferecer ao Senhor a essência e a fragrância que Deus já tem lá nos céus. A Bíblia diz que Daniel, ele escolheu não se contaminar, e você sabe disso. E Daniel, ele não vai ficar só naquele primeiro rei. Daniel, ele vai ficar até outros reis. E a Bíblia diz que chegou um tempo onde agora quem era, quando a profecia se cumpriu,
o reino foi dividido entre medos e persas, você sabe disso. E agora é Dário que está no trono. E Dário, ele constituiu pessoas, príncipes, né? Para ajudar ele no governo. E a Bíblia diz que Daniel, ele se distinguiu. Daniel era alguém aonde ele chegava, o ambiente não ficava o mesmo. Daniel exalava algo que vinha dos altos céus. E isso é muito interessante porque Daniel ficou muito tempo dentro de Babilônia. Mas diferente do povo que saiu do Egito e não esquecia o Egito, porque assim, o Senhor havia enviado uma resposta de oração para o povo, que era o próprio Moisés, que havia sofrido tanto, para tirar o povo daquele lugar, daquela escravidão, para libertar o povo, mas qualquer motivo e qualquer circunstância, eles sempre estavam lembrando do Egito. Então era um povo que estava caminhando rumo à terra prometida, mas que ainda exalava diante de Deus uma essência que ainda era misturada. Uma essência, uma fragrância, um cheiro que ainda não era puro. E o Senhor quer que nós exalemos diante de suas narinas a essência que vem dos céus. E o interessante do aloés é que ele só pode ser extraído aos 30 anos. É uma árvore que ela cresce muito. E sabe qual é o ponto que a sua fragrância fica ainda mais incrível? É quando ela está entrando em decomposição. Aí eu falei, Jesus. Ela cresce muito alto. Ela tem um tempo para poder retirar. E a sua fragrância, ela fica ainda melhor, mais forte, mais cheirosa, quando a madeira dessa árvore começa a entrar em decomposição. E trazendo isso para as nossas vidas, o Senhor nos faz ir muito alto. O Senhor nos leva a lugares onde o Senhor quer nos tornar maduros, para que possa ser extraído de nós o melhor. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos faz ir a lugares altos, Ele nos leva ao mais profundo de nós mesmos. Nós estamos tão contentes quando o Senhor nos faz subir alguns degraus. A cada degrau que o Senhor te faz ir, vai ser 3 degraus abaixo que o Senhor vai te fazer entrar dentro de você, para você ver o que é que o Senhor precisa tratar em você e tratar em mim. A essência, a fragrância daquela árvore, é a melhor quando ela entra em decomposição, e alguns até enterram a madeira para poder apressar o processo de decomposição, para poder extrair e depois fazer a fragrância. E tem hora que o Senhor precisa apressar nas nossas vidas o processo, para que nós possamos ser capazes de gerar aquilo que o céu espera de nós. E nesse contexto, o Senhor quer que eu e você olhemos para dentro de nós mesmos. Não olhar e dizer assim, mas o fulano. Não se preocupe com o fulano, se preocupe com você. Eu quero que você feche os seus olhos, aí mesmo sentado, e que você possa direcionar o seu pensamento ao Senhor nessa hora e ser capaz de dizer ao Senhor: Jesus, eu quero ser, Senhor, alguém que vai exalar uma fragrância onde o Senhor tem prazer em sentir. Porque a Bíblia diz que foi lançado um decreto aonde não poderia adorar qualquer outro Deus no período de 30 dias, somente o rei Dário. Só que Daniel, ele era alguém que ele não escondia quem ele era. Daniel era alguém que ele não precisava esconder quem ele era. Então ele abria a janela e 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos e ele orava ao Senhor. Então é tempo de nós escancararmos as janelas que nós mantemos fechadas, para que outros lá fora possam ser capazes de ver e identificar que existe uma fragrância dos céus na minha e na sua vida. Daniel, ele escancarava a janela, mas foi lançado um decreto: se adorasse outro Deus além do rei Dário,
iria ser lançado dentro da cova dos leões. Daniel, ele ouviu e ele sabia o decreto, mas Daniel sabia quem ele era e o Deus que ele servia. E Daniel sabia a essência que ele exalava diante de Deus. Essência essa, que diante de um animal, que diante de leões que estão acostumados a ter aquele tipo de alimento, eram leões que o Senhor mandou um anjo para fechar a boca, porque sabiam quem era Daniel. Só que tipo de fragrância nós temos exalado diante de Deus? O que é que chega até as narinas do Senhor quando o Senhor olha para mim e olha para você? Daniel, mesmo diante daquele decreto, ele não negou quem ele era. Ele não negou a sua fé. Ele não olhou para trás, como a gente louvou nessa noite. Ele não largou o arado e fugiu, não. Ele permaneceu. E nós precisamos exalar a essência dos céus. A Bíblia diz que quando o filho pródigo, ele pede a sua herança ao seu pai, e ele diz que ele vai sair, que ele vai embora. Ele chegou num ponto aonde ele estava trabalhando, estava cuidando dos porcos e estava desejando comer a comida dos porcos, porque ele não tinha mais nada. Ele gastou tudo que ele tinha. E naquele momento ele caiu em si e se lembrou que até os trabalhadores do pai dele recebiam melhor que aquilo. Então ele começa a fazer uma cena aonde ele fala para si mesmo: eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai, e eu vou pedir perdão para ele, e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu, que eu pequei contra ele, e que eu não sou digno de ser chamado filho dele, mas eu preciso ir até ele. Só que o mais lindo disso é que quando o filho resolve ir, o pai já estava esperando ele. Porque a Bíblia diz que o pai viu o menino de longe, e o pai saiu correndo. O filho nem precisou vir, o pai foi até ele, correu. E a Bíblia diz que o pai abraçou e que o pai beijou o menino. E naquele momento eu fico pensando assim: uma pessoa que pegou tudo que ele tinha, gastou, foi embora, que estava cuidando de porcos, né? Cuidando da comida dos porcos. Então era alguém que estava exalando um aroma ruim. Já não tinha um cheiro de um filho que estava todo o tempo lá com o pai. Mas sabe o que é lindo disso? Que não era a fragrância do filho que fez alguma coisa com o pai, mas foi a fragrância do pai. No momento do abraço, do beijo, da aproximação, que mudou a essência e a fragrância de um filho. E o Senhor quer que nós exalemos a essência e a fragrância dos céus. Jaine, como que eu faço isso? Estando próximo dele. Nós falamos assim, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje eu vivo, já não vivo mais, né? O Senhor quer nos gerar para morrer. Morrer para nós mesmos. O Senhor quer que nós exalemos diante da morte uma fragrância, que é uma fragrância de alguém que é filho de Deus. Uma fragrância de alguém que não exala mais o cheiro do pecado, mas o cheiro de viver alguém sendo controlado, dominado, governado pelos seus prazeres, pelas suas vontades, fazendo o que quer. Deus fala, não obedece. Deus dá direção, vai por outra. Deus ensina, não quer ouvir. Não, uma essência de alguém que carrega uma partícula daquilo que vai viver na eternidade. E nessa noite o Senhor quer nos gerar para morrer. A Bíblia diz que quando Davi ele pecou, ele adulterou e ele assassinou Betseba, ela fica grávida. Só que Deus envia Natã para dar uma sentença de que o menino ia morrer, não importa o que Davi fizesse. Davi ele orou, Davi ele jejuou, Davi ele se lamentou, só que o menino morreu. Porque tudo aquilo que é gerado longe do Senhor, fora daquilo que Deus tem, não é, irmão, para existir em nossas vidas. Nós não podemos dar a luz ao pecado em nossas vidas. Algumas coisas Satanás lança na nossa mente a gente precisa cortar. Algumas coisas Satanás lança no nosso olhar, que a gente vai olhar e vai desejar. Nessa hora que você identificou,
ter que se arrepender, ter que confessar, tem que abandonar. Ah, mas foi só um pensamento de que eu não gosto da Sueli. Mas é um pensamento de que Satanás lançou, que você precisa identificar e se arrepender para que você não dê luz ao pecado nesse sentido. E nós precisamos exalar a essência do céu. Mas eu só posso me parecer com aquele que eu ando. Eu só posso me parecer com Jesus se eu andar com Ele. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. É que está todo mundo dormindo. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu só posso me parecer a Jesus se eu andar com Ele. E eu só posso exalar a fragrância de Cristo se eu estiver ligado com Ele. Eu não posso exalar um cheiro do céu, eu não posso carregar a partícula da eternidade se eu nem sei como que o céu é, eu nem me interesso em saber como que vai ser a eternidade. Eu não posso falar de alguém que eu não conheço. Eu não posso falar que Jesus cura se eu não passar pela enfermidade. Eu não posso falar que Jesus mudou e transformou a minha vida se quando Ele fala comigo eu endureço o meu coração. Nessa noite o Senhor quer que geremos essa unção de morte para que nós possamos olhar para aquela cruz onde Cristo foi crucificado e declarar que nós estamos sendo gerados na morte dEle, crucificados com Ele, para que possamos viver uma vida nova no Senhor. Aonde a nossa mente não é bombardeada, aonde a nossa mente não é afetada, aonde a nossa mente é renovada por Cristo, aonde nós carregamos as armaduras dos céus, e aonde nós carreguemos a essência e a fragrância de Cristo. Eu quero que você feche os seus olhos e que a Bíblia fala que Elias, antes dele oferecer o holocausto, ele vai arrumar as 12, ele vai consertar o altar e ele começa a colocar 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Depois ele vai pegar a lenha, vai colocar a lenha, vai dividir o cordeiro, no meio para oferecer ao Senhor. Aí vai pedir para derramar 12 cântaros de água. E aí ele vai fazer uma oração ao Senhor. Só que eu só posso ser um altar de adoração ao Senhor se eu for também um altar de sacrifício. Um altar que é gerado na morte para viver uma nova vida com o Senhor. E eu quero que nessa noite eu e você possa se lembrar de coisas e que nós possamos dar nomes para coisas que nós precisamos ser libertos. Eu quero que você feche os seus olhos e que nós possamos ser sinceros diante do Senhor e começar a dar nomes. Assim como Elias, ele deu nome para cada pedra simbolizando as 12 tribos de Israel. Que nós possamos nessa noite dar nomes para tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor nos liberte. Que o Senhor nos transforme. Para que nós possamos declarar não só no dia que nós nos batizamos, que nós estamos declarando que nós estamos morrendo para este mundo e nascendo e vivendo para Cristo, mas que possamos gerar um sacrifício, um altar de sacrifício, para que possamos ser um altar de adoração que exala a fragrância que Cristo quer receber de nós. Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai. Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Jesus, coloca, Pai, um espelho diante das nossas vidas, Senhor. E nos mostra, Espírito Santo de Deus, como nós estamos diante de Ti. Senhor, quando a música parar, Senhor Jesus, quando não há alguém para cantar, quando não há alguém para ministrar, Senhor, quando não há alguém para me ensinar, quando não há alguém para falar de Jesus para mim, Senhor, quando me tirarem a dança, o louvor, a palavra, Senhor, Jesus, quando me tirarem a ministração, Senhor, quem eu sou, Jesus, sem tudo isso? Senhor, quando me tirarem tudo aquilo que eu acho que me define, Senhor, Jesus, quem eu serei diante de Ti, Pai? Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus.
Senhor, eu abro mão, Jesus. Jesus, de toda a garantia, Senhor, que eu tenho, Jesus, para que se aquilo que o Senhor disser não der certo, eu permaneço com aquilo, Senhor. Jesus, eu abro mão de todas as garantias, assim como Bartimeu, ele ousou abrir mão da garantia que dava direito dele sobreviver mendigando esmola, Senhor. Jesus, eu abro mão, Senhor, dessas garantias, em nome de Jesus, eu abro mão dessa capa, Senhor. Jesus, me entregando e confiando totalmente em Ti, Senhor. Jesus, assim com o Senhor, como quando seus discípulos estavam indo, Senhor, ao templo, e havia aquele homem, Senhor, que ficava pedindo esmola, e eles disseram: olhe para nós, Senhor, e eles disseram que eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. O Nazareno levanta e anda, Senhor. Jesus, nós não temos prata e nós não temos ouro, Senhor. Jesus, nós não temos aquilo, Senhor, que se espera, Pai. Mas, Senhor, nós temos aquilo, Senhor, Jesus, que é muito mais, Senhor, daquilo que nós imaginemos. Senhor, nós não nos contentamos mais, Pai, Senhor, em mendigar, Senhor, em receber esmola, Pai, em se vitimizar, Senhor, para permanecer, Senhor, dentro desse quadrado, recebendo toda essa atenção, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós não queremos mais esmolas que nos dão garantia, Senhor, mas que nos deixam prisioneiros, Senhor. Jesus, nós queremos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos exalar o bom perfume a Ti, Senhor. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que as nossas vidas tenham, Senhor, a fragrância agradável a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, que quando o Senhor olhe para nós, o Senhor tenha prazer em nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Jesus, nós levantamos, Pai, Senhor, esse altar, Pai. Esse altar de sacrifício, declarando que nós estamos morrendo, Senhor. Jesus, para todas essas nossas vontades, Senhor, para toda altivez, para todo orgulho, Senhor, para toda soberba, para toda mentira, para todo engano, Senhor, para toda masturbação, para toda pornografia, oh Senhor, para toda prostituição, para toda sedução, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós declaramos, Pai, que estamos, Senhor, Jesus, sacrificando, Senhor, Jesus, a nossa carne, as nossas vontades, Pai. Senhor, sobre tudo aquilo, Jesus, que não provém de Ti, que não Te agrada, Senhor. Pai, nós queremos ser, Jesus, esse altar de sacrifício, aonde é gerado algo para morrer, Senhor. Jesus, e aonde, Senhor, nos tornemos, Pai, Senhor, um altar de adoração a Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, todas as nossas máscaras, Pai. Senhor, escancara, Senhor, todas as mazelas da nossa alma, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz à luz tudo que está em oculto em nós, Senhor. Jesus, em nossa família, em nossos relacionamentos, Senhor. Em nosso meio, Espírito Santo de Deus, nos convence, Senhor, de todo pecado, Jesus, de todo juízo, de toda justiça. Senhor, para que possamos exalar a Ti o bom perfume, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, troca as nossas vestes, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, por vestes novas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço, Pai. E te agradeço em nome de Jesus. Amém.